Bom dia a todos, desculpa o atraso. Meu nome é Thaís, eu sou arquiteta da Prefeitura do Rio de Janeiro e hoje eu vim com meus colegas de projeto apresentar o mapeamento afetivo dos territórios cariocas. Esse é um projeto que já está na sua segunda edição, é um projeto que é feito em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro através do Escritório de Planejamento, a Secretaria de Educação e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O dia de hoje é um dia muito especial para a gente, porque o mapeamento afetivo ele foi feito nas duas edições, no dia 8 de novembro, que é o Dia Mundial da Arquitetura. Então, hoje, novamente, nesse dia, a gente celebra o mapeamento afetivo. Eu não sei se vocês passaram na sala de leitura, as crianças estavam fazendo o exercício, né, que a gente propõe nessa atividade. E, a qualquer momento, nós teremos uma surpresa. Então, eu já aproveito e passo para o Daniel Mancebo, para ele começar a apresentação. Bom, obrigado, Thaís. Bom dia a todos e todas, é um prazer enorme ter vocês aqui. E quero cumprimentar nossos colegas da mesa aqui, amigos, né, de grande e longa data. A gente vem desenvolvendo esse projeto já há algum tempo, não sei o que é melhor aqui, ficar no púlpito ou não, mas enfim, estou me achando aqui ainda. Mas falar sobre esse projeto é muito emocionante para a gente, sabe? A gente que acompanha o projeto desde o início, né? É algo que traz um orgulho muito grande, porque mostra um passo a passo que a gente desenvolveu desde 2018, mais ou menos, nesse processo metodológico de envolvimento das crianças e adolescentes no processo de elaboração do planejamento da cidade. Então é com muito orgulho que eu estou aqui nessa mesa e quero aproveitar e agradecer e cumprimentar todos que estão aqui, porque é um trabalho que nos enche de prazer e de, ao mesmo tempo, de entender que a gente está conseguindo ter uma escuta ativa, atenta, né, e efetiva das crianças da nossa cidade. Bom, considerando esse processo, como é que a gente pode contextualizar, né? Vou falar bem rapidinho, mas a gente fala de participação no planejamento através de 3 grandes eixos principais. O primeiro é a participação pela internet, onde, né, a participação digital, onde a gente usa a ferramenta participa.rio. E essa participação pela internet, ela também foi um processo de construção. O Rio não tinha essa prática de forma perene, né? E nós conseguimos construir esse processo também desde 2018, com o lançamento da plataforma Participa.rio, que está até hoje ativa, né? E não só mais traz participações relacionadas ao planejamento, mas também a projetos e a elementos de sustentabilidade que a Prefeitura do Rio de tempos em tempos implementa. A gente também não pode deixar de ter reuniões com o território, né? Então a gente faz também a participação presencial quando está elaborando planos, especialmente entendendo que o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, muito extensa, muito complexa, muito diversa. Então não adianta falarmos só com o extrato da sociedade através de um único de canal. Então é importante para que a gente possa diferenciar os canais, e o canal direto, face to face ali com a população, ele é fundamental, né? E aí a gente vai a Santa Cruz, a gente já foi a Madureira, já foi a Barra, ao Recreio, enfim, a vários bairros da cidade, olhando no olho ali das pessoas e conversando com elas sobre o processo de planejamento e prospectando ideias e propostas. E o interessante é que a gente faz isso também muito em parceria com a Secretaria de Educação, né? Eu acho que um grande ator nesse processo de articulação com o território, de forma assim muito técnica, é a Secretaria de Educação, que novamente aproveito para agradecer aqui, porque não só no mapeamento afetivo, mas também na articulação ao território, através dos conselhos escola-comunidade, a gente consegue falar com os representantes daquela comunidade escolar que a gente acha extremamente representativo para a discussão de ações locais e questões locais no território. E, por fim, e o tema da nossa mesa aqui, as ações específicas com grupos da cidade, e aí o grupo de crianças e adolescentes
que para a gente é tão caro, tão importante, tão relevante, porque a gente está falando de transformações da cidade para o futuro, né? Então, nada melhor do que discutir com essas crianças que vão poder estar ali vendo, vão ali poder estar sentindo e pedindo e dizendo o que precisam, o que querem, né? Então, para elas, né, que é esse futuro. Então, é importante dialogar com elas e entender delas o que elas precisam. Bom, então, nesse contexto, a gente tem 4 grandes eixos estruturantes, né, para cada uma daqueles elementos anteriores, onde a gente escuta, né, a gente está ali junto, a gente, ao mesmo tempo, e aí numa parceria, no caso do mapeamento preditivo, fantástica com a UFRJ, tem uma densidade de análise imensa, né, dessas contribuições, onde a gente não só analisa individualmente as contribuições, como a gente tabula e georreferencia esses resultados, que vocês vão ver ao longo da mesa, e depois a gente traz essa devolutiva para o processo de planejamento, ajusta o plano, né, que na realidade a gente já faz esse processo todo desde o início da elaboração da fase diagnóstica, né? Então a gente também quebra um paradigma de planejamento que antigamente se fazia-se o plano e depois levava-se ao escrutínio da população para depois fazer um ajuste pequeno de uma vírgula. E o que a gente está fazendo é totalmente diferente. A gente vai desde o início do processo de planejamento, na etapa diagnóstica, conversando com as pessoas, através desses diferentes ferramentais, para ajustar o planejamento durante a elaboração dele, que é o apply ali, né? E o return, que é, na verdade, a devolutiva, né? A gente faz esse processo de devolutiva com a população também, no decorrer, né? Entendendo o que foi aproveitado e o que não, considerando, obviamente, que como órgão técnico de planejamento, a gente precisa entender qual é o anseio, avaliar tecnicamente esse anseio, verificar a disponibilidade orçamentária e possibilidade técnica de que isso seja elaborado, implementado, e aí depois devolve o que foi possível de ser inserido e o que não foi possível, e vocês vão ver ao longo da apresentação, a gente tem um altíssimo grau dessas assimilações para o planejamento dessa contribuição. Então, assim, a gente vem num crescente de participação cidadã, né? A gente vem num crescente desse processo de transformação de paradigma. A gente começa, como eu falei, lá em 18, né? Finalzinho de 18, início de 19, ainda, né, com uma participação muito efêmera, né, através do meio digital. A gente vem com o primeiro mapeamento, ainda em título de ensaio. A gente entra com as participações presenciais e depois isso vem num crescente que nos enche de orgulho, né, no sentido da perenidade do processo, que era algo que a gente precisava resolver, né? Então, quando a gente fala de participação, não basta ser um soluço, né? Fui ali, participou e pronto. Não. Então, o que a gente vem batalhando já há muito tempo, e aí êxito aqui, mérito da equipe de planejamento, especialmente aqui a Thaís e a Aline, mas também, enfim, várias pessoas que já participaram desse processo dentro do escritório de planejamento, a gente tenta trazer essa perenidade, né, no processo, essa consistência técnica, metodológica, conceitual, para que a gente não seja efêmero, né, nesse processo. E aí a gente alcança ali hoje, né, 194 mil participações em 2023, um êxito imenso, né, e sempre é bom contextualizar. A gente está falando aqui com delegados de outros países e outras nações, né, de outros continentes e tudo. Então, a situação brasileira, especialmente no que se refere à participação social, ainda está num processo muito inicial, né? A gente ainda precisa construir muito uma cultura de planejamento de participação cidadã. Então, realmente, a gente vê com muita felicidade esses números cada vez mais crescentes. E aí a nossa meta era alcançar um universo de participação constante, né? Alcançando aí 2% da população engajada em ferramentas de participação a cada 4 anos. E a gente tem conseguido bater esse objetivo, né, que a nosso 2% da população é 135 mil pessoas, mais ou menos, e aí a gente está aí com um ciclo já batido, né, nesse caso até 2022, e em 2023 ali também alcançando 159 mil,
né, já um terceiro ciclo que a gente ainda está considerando para 2024, já temos 158 mil pessoas nesse contexto, enfim, então a gente entende que esse conjunto de estratégias ele é fundamental. E, no caso especificamente do mapeamento afetivo e desse engajamento das crianças no processo de participação, a gente entende que é fundamental empoderar as crianças, né? E olha elas aí, falando delas, né? É fundamental que a gente possa empoderá-las. Por favor, entrem, né? Entrem, não fiquem. Entrar. Vocês são as estrelas de hoje. E dentro desse contexto, as nossas estrelas chegaram e elas são fundamentais para que a gente possa ter uma escuta e ter uma reflexão sobre os processos de planejamento que nos provoque mudanças, né? A perspectiva do olhar da criança, ela é transformadora, né? Ela olha coisas que nós não vemos, né? Como adultos, como técnicos de planejamento. Então, trazê-las para o processo e estar aqui com elas é muito fundamental, né? É muito importante e atende claramente aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? E aí eu concluo aqui a minha parte da fala, mostrando um pouco da rede municipal de educação, uma potência, né? Que são, a gente está falando de mais de 1.500 escolas no município, distribuídas em todos os recantos da cidade. A gente está falando de mais de 650 mil alunos. Então, quando a gente entende que o Rio de Janeiro tem 6,3 milhões de habitantes, a gente está falando só de alunos no município, 10% da população municipal é de crianças e adolescentes. Então, a gente está falando de uma potência que precisa ser ouvida. A gente está falando de diversidades de território que precisam ser ouvidos, né? E ouvi-los é fundamental, né? E nesse contexto, a parceria com a educação é muito importante entre o planejamento e a educação, porque permite que, através de um método muito bem construído com a UFRJ, a gente consiga alcançar os diferentes territórios, consiga ouvir esses diferentes públicos em diferentes lugares e consiga absorver isso no processo de planejamento de uma maneira perene. Então, eu concluo aqui, mas passo para a surpresa, me parece, eu acho que agora, né? Nós estamos aqui com os alunos do terceiro ano da Escola Capistrano de Abreu. Eu queria aqui pedir para a professora Fátima, juntamente com a Mônica, chamarem os alunos para falar um pouquinho do que aconteceu hoje. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Maria de Fátima, né? Eu sou professora do município do Rio, um pouquinho tempo, 31 anos. E hoje estou como gerente de proteção ao educando, que a gente tem assim o pequeno desafio de proteger socialmente, emocionalmente, fisicamente, nossos mais, como o Daniel falou, de 650 mil alunos. Hoje a gente tem 653 mil, fora as nossas creches parceiras, divididas em 1.550 unidades escolares. Né? Nossa cidade ela tem um território, como ele falou, muito vasto, e a gente tem até ilhas. Então, assim, é um desafio, mas é um desafio bom, um desafio gostoso, né? E a gente hoje está aqui com os nossos atores principais, que tiveram um olhar aí bem diferenciado. Vem cá, meninos, vem cá comigo, vem, Mônica. Venham, podem vir, crianças, vamos, vem aqui. Deixa a mochila e vem cá, para eles verem vocês, como vocês são incríveis. Vem, pode vir. Vamos, venham. Fiquem aqui, virados aqui, ó. O pessoal quer ver como vocês são incríveis. Vamos lá? Cadê o trabalho? Trabalhinho, vamos lá. Venham. Então, hoje, como foi falado, eles reproduziram aqui o que foi feito nas unidades escolares, né? Que a gente conseguiu depois, na minha fala, eu vou estar falando aí bem mais especificamente para vocês como é que foi feito o processo, mas eles estão aqui hoje, vieram hoje aqui presentear vocês com essas belezas. Deixa eu passar para trás, que a gente tem que ver eles, não sou eu. Com essas belezas, né? E depois eles passam aí para vocês verem o que eu vou te falar, a visão deles. O que eles veem hoje, atualmente, a realidade? A gente conversou muito lá, não foi, na sala?
do que eles veem da escola até em casa e de casa até a escola, né? Como é que eles veem isso e o que eles gostariam de ver. Então, eles reproduziram no formulário aqui, no papel, com o maior carinho, para a gente, demonstrando aí tudo que está nesses corações lindos aqui que eles possuem. Então, eles vão passar aí, eu quero agradecer, não posso deixar aqui de deixar registrado a participação da professora Mônica, desde o início desse processo, que teve aqui, está aqui, estava dinamizando. Mônica foi incansável nesse processo de estar ouvindo nossos... Depois vocês vão ver na apresentação a quantidade de alunos que participaram. Foi, assim, maravilhosa, né? Que a gente teve de retorno. Tá? Cadê? Mostra aí, vamos mostrar os desenhos, pessoal. Eles vão falar. Vem aqui, quem é? Vem aqui você, faladeira. Essa aqui eu sei que ela é faladeira, que ela falou comigo pra caramba. Você, que é faladeira. Vamos lá, seu nome. Laísa. Laísa. Vamos lá, Laísa. Conta pra gente um pouco aí do seu trabalho. O que é para falar? Então, vamos lá que eu vou te ajudar. Olha só. O que você vê da sua casa até a escola que você não gosta que você colocou aí? Lixo, poluição e desmatamento. É ruim, né, gente? Lixo, poluição, desmatamento. E o que você vê? Porque deve ter alguma coisa que você já vê que você gosta. Árvores, padaria, ônibus, escolas, flores, matos, carros, vans, casas e prédios. Muita coisa boa. Mas o que você gostaria de ver, que você ainda não vê, mas você fala assim, mas eu vou crescer e eu vou fazer, vai ter. O que você gostaria que tivesse no caminho que você ainda não vê, mas eu gostaria que tivesse isso? Não sabe. Quem sabe? Vem falar comigo aqui, vem cá. Vem cá. Fala, João, o que você ainda não vê que você pensa assim, mas eu gostaria que tivesse isso? Menos desmatamento e mais rios limpos. Rio limpo, isso é legal. Porque lá tem rio, o rio está sujo. Muito sujo, gente. Vem cá, Diego. Fala, Diego. O que você vê que você não gosta? Muito lixo para todo lado. E o que você gostaria que tivesse que não tem ainda? Tudo limpo. Tudo limpo. Muito bem, Diego. Quem mais quer falar? Vem cá. Fala para mim. O que você desenhou aí que você não gosta que você vê no caminho? Eu não gosto de ver muita poluição e lixo na rua. Todo mundo está preocupado com lixo, hein, gente? Tem que estar mesmo. E o que você gostaria que tivesse? Que você passa assim, eu queria passar e ver isso, mas eu não vejo ainda. Eu queria ter menos desmatamento e mais oxigênio. Mais oxigênio, gente. Muito bem. Ainda bem que a gente vai ter um futuro muito saudável. Porque todo mundo está preocupado com lixo. Quer falar? Quem mais quer falar? Vem, Inê. Fala, Inê, sorridente. O meu trabalho eu fiz o que eu não gosto. Não, eu não gosto das árvores caídas, fios enrolados, lixo na rua, botiquins caros e ponto de ônibus demorado, uma padaria e a nossa escola que eu gosto. Então tá, então vamos lá, vamos tentar entender. Você não gosta porque tem muitos fios que estão expostos, isso? E acaba prejudicando. Você falou uma coisa aí, ó, ponto de ônibus. Então o transporte demora muito. Demora. Então ela falou do transporte que ninguém tinha falado. Transporte demora. Tá. Uhum. E aí coisa que ela vê bonita é a escola. Uhum. Que bom, que bom. Alguém mais quer falar? Quer falar? Não? Eu? Quem? Vem cá. Menos poluição e mais árvores. Que bom, que bom. Que bom ouvir vocês e que bom saber que vocês têm ideias
incríveis, que vocês estão preocupados, acima de tudo, com a natureza. Né? Porque ela é o futuro. E vocês são o futuro também. E a gente está contando com vocês. Por isso que vocês foram ouvidos. Porque vocês são o futuro dessa cidade. Não é? Parabéns, parabéns, parabéns. Aí vocês podem. Parabéns para todos. Tá? Então, agora vocês podem mostrar, senta lá e pode passar o desenho de vocês para o pessoal ver. Obrigada, Mônica. Passa por ali, né? Bem, eu espero que todos tenham gostado da surpresa, conhecido um pouquinho dos nossos alunos. Então, a gente vai dar continuidade aqui. O Daniel falou um pouquinho sobre o projeto dentro do planejamento. E agora eu passo para a Aline, também do Escritório de Planejamento, para falar como que esse trabalho entrou nos nossos planos, como a gente trabalha com essas informações. Bom dia. Eu sou a Aline Xavier, sou coordenadora de estratégias de planejamento do Escritório de Planejamento. A gente trabalha com o Daniel, que é coordenador geral. E a gente tem um foco em criar estratégias e novos formatos, novas metodologias para a gente atrair e, na verdade, dinamizar mais a participação das pessoas no processo de planejamento. E também temos o foco de implementação de políticas públicas e projetos seguindo os preceitos do planejamento e desenvolvimento sustentável. E aí eu queria já também aproveitar, agradecer a equipe. Somos uma equipe muito pequenininha, né, Daniel? Mas somos uma equipe que gostamos muito, trabalhamos com muito, muito carinho e muita vontade de fazer realmente coisas efetivas e fazer diferença, né, para o nosso processo de planejamento. Então, quero também já agradecer a Thaís, Renó, o Egon, Renata, Bruna, Daniel, porque realmente é um desafio grande, né, que a cidade do Rio enfrenta. Nós somos uma equipe de técnicos da prefeitura e a gente tem um papel que é articular com diversos setores da prefeitura. Então, a gente hoje consegue desenvolver projetos sempre articulando, integrando, né, transversalmente diversos setores, e isso é um grande, uma função que a gente entende que é muito estratégica para a gente dentro da prefeitura. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho de como é que foram essas ações, vocês acabaram de ver os resultados, mas a gente vai falar um pouquinho de como é que isso começou lá atrás e como é que tem sido, né, esse processo que, como o Daniel falou, a gente está criando isso como um sistema, né, como um programa na prefeitura. Então, isso começou em 2019, justo com essa intenção, né, da gente ativar e articular mais, trazer a população para dentro do processo de planejamento. Então, essa parceria com a FRJ e a Secretaria de Educação, que foi fundamental, claro, para esse projeto acontecer, começou em 2019, e na época foram envolvidas 734 escolas, mais de 40 mil pessoas foram envolvidas nesse processo,
No final foram tabulados, né, esses desenhos, na verdade, eles passam por um processo de análise, e a gente tabulou, né, junto com a FRJ, junto com a Secretaria de Educação, mais de 14 mil, em média 14 mil documentos, né, 14 mil desenhos. Então, tem todo um critério de análise desses desenhos. E quando a gente fala que a gente tabulou, é que essas informações que foram colhidas, elas foram inseridas nos planos, né? Então, elas foram realmente, resultaram em informações importantes para o nosso processo de planejamento. Agora, em 2022, ano passado, nós fizemos uma outra edição dessa atividade. Essa atividade, assim, para resumir, como a Thaís falou, sempre feita no dia 8 de novembro, né, e a gente fez isso no dia 8 de novembro de 2019, e agora a segunda edição em 2022, onde várias escolas, ao mesmo tempo, participam, várias escolas da rede municipal participam dessas atividades, e onde as professoras pedem para as crianças desenharem o que elas veem do caminho da casa até a escola, atualmente, e no segundo momento, o que elas gostariam de ver. Então, esses desenhos que vocês viram agora são resultados, né? Hoje a gente fez aqui um pilotinho disso, com uma turma, mas os números de crianças são imensos, e é importante para a gente que tenham participações de todo o território da cidade. Em 2022, a gente teve 749 escolas participando e aproximadamente 100 mil pessoas envolvidas nesse processo. A gente já, né, avançando no processo de metodologia de análise, então já tivemos avanços nesse processo metodológico e de análise. Em 2019, bom, só para também ressaltar que o mapeamento afetivo ele faz parte de um conjunto de ações que a gente cria, né, no processo de planejamento. Então, em 2019, a gente estava iniciando a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável, e como o Daniel falou, a gente sempre entendeu a importância da participação desde o início do processo de desenvolvimento do plano. Então, a gente começou lá atrás, sempre, a gente trabalha muito em parceria, então, como eu falei, o escritório de planejamento, ele articula internamente 30 segundos? Ah, tá. A gente articula internamente com outros setores da prefeitura, mas a gente também conta com parcerias externas, e é fundamental para a gente, assim como a FRJ, mas também de outras instituições externas. Então, a gente lá no início, a gente sempre teve, né, o apoio da ONU Habitat e também da Rede C40. Então, a gente, com esses dois apoios, a gente começou um processo de participação, de construção de uma cultura de participação, tanto para os próprios técnicos da prefeitura, como técnicos de outros órgãos externos, e também depois da população. Então, a gente começou lá, no âmbito do plano, com 5 campanhas na plataforma Participa.rio, como o Daniel falou, a gente criou essa plataforma para ser uma plataforma municipal, né, de participação. Então, a gente fez 5 fases de campanha para a construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável online, onde a gente depois trabalhou esses dados, né, que foram todas as contribuições que foram inseridas nessas campanhas, e a gente também fez devolutivas para as pessoas. Então, a gente mostrou para cada região quais foram as contribuições mais importantes. Além disso, a gente fez encontros presenciais, com o apoio da Rede Municipal de Educação, o Daniel já falou, vou só falar um pouquinho mais como foi isso. A gente, com o apoio da ONU Habitat, a gente fez 5 workshops super importantes para a gente acender, né, a importância e chamar a atenção dos técnicos da prefeitura e técnicos externos para esse processo participativo. Então, esses workshops foram feitos com temas sobre inovação, foram 2 workshops sobre a Agenda 2030, um, inclusive, que a gente fez com os professores da rede municipal, então foi híbrido e foram muitos participantes, então foi importante, né, a gente acender esse tema, né, reforçar esse tema, porque a rede de educação sempre trabalhou muito com esse tema também. Tivemos um workshop sobre participação, então a gente teve, a ONU Habitat trouxe para a gente muitos exemplos de como outras cidades no Brasil e no mundo estavam trabalhando seus processos participativos no planejamento da cidade. Depois a gente teve um workshop sobre transparência,
né? Então, e nesses workshops a gente chamava técnico de todos os setores da prefeitura e técnicos também de instituições internas, externas e parceiras nossas. E, além disso, a gente fez 9 encontros regionais, então, nas escolas, né, em todas as regiões da cidade. Então, a gente começou a coletar informações e todas essas informações, essas contribuições, elas foram analisadas e foram inseridas, né, claro, as pertinentes foram inseridas no Plano de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem até, isso está online, que para quem tiver interesse, está no participa.rio. A gente tem um histórico dessas contribuições e da inserção no processo de planejamento. Para a gente é muito importante a gente mostrar essas inserções. A gente não quer só coletar a opinião, a gente realmente faz questão, né, de que essas contribuições sejam inseridas nos planos, né, e elas, de fato, fazem diferença, né, na hora que a gente leva lá para o prefeito, para os secretários, essas contribuições, elas realmente fazem diferença. E dentro desse contexto todo, a gente fez o mapeamento afetivo, que é isso, como a gente vai ouvir outras faixas. Quando a gente faz o Participa.rio, a gente consegue, através da plataforma, mapear as faixas etárias que estão contribuindo, quais as regiões da cidade que estão contribuindo mais ou menos. Então, a gente tem uma leitura também dos perfis das contribuições. E a gente sempre entendeu que era muito importante a gente ouvir as crianças. E aí, por isso, né, a parceria com a FRJ e com a educação foi importantíssimo para a gente viabilizar essa metodologia. Então, hoje, no processo do Plano de Desenvolvimento Sustentável, a gente teve ali mais de 35 mil contribuições que foram importantes para o plano. Isso é um pouquinho de como é o processo, né, como as crianças desenham. Então, como é o caminho da sua casa até a sua escola, que é o primeiro desenho. Então, a gente tem ali um ranking, né, falando muito rapidamente, das categorias. Então, tem todo um processo, o pessoal da FRJ as professoras vão falar melhor desse processo de análise, mas só para vocês terem uma ideia, do nosso ponto de vista de planejamento, por exemplo, como é atualmente o caminho da casa até a escola. Então, uma das coisas mais citada foi sobre as construções, sobre as edificações. Em segundo lugar, a rua, depois os carros, depois a própria escola. Então, essas são citações, né? Para o bem ou para o mal. São as coisas que chamam a atenção das crianças nesse caminho. E, ao mesmo tempo, quando a gente pergunta o que elas desejam, né, ter nesse percurso, que elas ainda não têm, a gente começa a ver limpeza, arborização, segurança, e hoje a gente já teve aqui um exemplo, né? É muito importante dizer que a gente tem diferenças grandes dentro do território da cidade. Então, a gente teve aqui uma turma, né, de uma escola, então a gente está falando de uma região, mas a gente consegue, através da análise, ver o que grita mais para a criança da Zona Oeste, da Zona Sul e da Zona Norte. Existem diferenças relevantes, isso para a gente no processo de planejamento é fundamental. E aí um pouco do desenvolvimento, né? Do que essa leitura toda que a gente faz desses processos de participação significam na prática, né, para o processo de planejamento. Então, a gente conseguiu no Plano de Desenvolvimento Sustentável criar metas específicas, né, como resultado do que a gente leu das crianças. A gente criou uma plataforma de participação infantil, onde a gente coloca na plataforma, vou falar um pouquinho mais sobre ela mais na frente, onde a gente agrega ali todas as informações sobre esses processos de participação infantil. Teve a criação do projeto Rio Cidade Cidadã, né? A Fernanda Burla não está aí, ela toca esse projeto com muito carinho. E também a gente tem, através da plataforma e através das análises, a gente já referencia esses resultados, como eu falei, que é para a gente ter essa leitura mais clara das diferenças territoriais dessa cidade, que é tão grande, com territórios tão diversos. A gente, então, também criou, no Plano de Desenvolvimento Sustentável, algumas metas, né, que nascem a partir dessa leitura das contribuições. Então, ter 50% da rede de educação municipal envolvida nas atividades, estabelecer um calendário de atividades, justo que a gente estava falando, a gente não quer que essas atividades sejam efêmeras, a gente quer que elas sejam consolidadas como um programa da política municipal, envolver 1% da população anualmente
né, nesses processos de participação. E a gente, na verdade, a gente está sempre aumentando, né, e melhorando essa metodologia para que a gente consiga abranger mais diversidade, né, de participação. Então, a partir disso, a gente cria essas metas, a gente está, como o Daniel falou, né, caminhando, acho que bem, né, em relação a isso. Isso é um pouco da plataforma, é um resumo do que a gente tem na plataforma Criança Participa, quem tiver interesse de acessar planejamento.rio/criança participa. Então, ali a gente tem um apanhado de vários processos de participação infantil que a gente tem feito ao longo do processo de planejamento, né? Então, ali não é só o mapeamento, mas a gente coloca ali também outros processos de participação infantil. Então, por exemplo, no plano de governo agora do prefeito Eduardo Paes, a gente fez um processo, a gente criou novas formas de participação infantil. Então, por exemplo, a gente criou o projeto Detetives e Arquitetos. Então, as crianças tiveram que desenhar o que elas viam de problema na cidade, e aí os professores tiram foto, botam na plataforma e a gente analisa e considera essas contribuições. E os arquitetos é quando a criança pode desenhar o que ela gostaria de ver. Então, isso foi feito durante a pandemia, então foi todo online. Então, mesmo durante a pandemia, a gente não deixou de ter essa escuta, né, das crianças. A gente também criou o Conselho Infantil, a gente tem o Conselho da Cidade, né, que o prefeito Eduardo Paes cria com representatividade da cidade, então a gente criou o Conselhinho da Cidade, que é um conselho infantil que é formado por representações, né, por crianças de todas as regiões da cidade, todas as CREs, né, de todas as representações, né, CREs são coordenadorias regionais, então são 11 CREs, e aí a gente tem representações infantis de cada uma das CREs, para a gente poder ter voz de todos os territórios, e as crianças das 11 CREs eles redigiram um manifesto ao prefeito, né, que foi levado ao prefeito e foi considerado na criação do plano estratégico da cidade. Bom, só mostrando também que o georreferenciamento dessas informações ela é fundamental para o processo de planejamento, então o escritório de planejamento ele considera essa leitura, e aí a gente consegue, então, também, a partir do georreferenciamento, fazer essa leitura da diversidade entre o que as crianças veem hoje e o que elas gostariam de ver, e também, né, entre regiões, qual a diferença desses olhares. E agora, em 2022, quer dizer, ano passado, a gente volta com uma nova edição do mapeamento do dia D, do mapeamento afetivo, já com alguns incrementos, né, algumas melhorias do processo. Então, ele faz parte do projeto Rio Cidade Cidadã, então ele vai virar realmente um programa, né, da prefeitura. Ele está envolvendo agora vários setores. É muito interessante porque com os resultados que a gente obtém, a gente conversa com outros setores da cidade, com a Secretaria de Transporte, com a Secretaria de Urbanismo. E a ideia, a gente ainda está no processo, né? Mas a ideia é que a gente cada vez mais possa passar para esses setores específicos essas demandas das crianças. Então, quando a gente ouve sobre lixo, né, numa região específica, a ideia é que a gente vá à companhia de limpeza urbana e a gente fale, olha, quantas demandas, né, as crianças estão trazendo. Então, como a gente está num setor central, né, o escritório de planejamento tem essa capacidade de articulação, a ideia é a gente usar, de fato, essas informações para isso se transformar em melhorias nas políticas públicas. E é isso, nessa nova edição, a gente teve um aumento muito grande de participação e isso ainda está em análise, né? A quantidade de material é gigantesca, então isso ainda está em análise. E a gente também teve aí a gente estabeleceu algumas escolas hubs, então a ideia é que a gente deixe isso mais claro ao longo do processo, né, que existam escolas hubs de participação. Para a gente é muito importante que as escolas sejam protagonistas desse processo, por conta da quantidade de escolas que a gente tem na rede municipal e também porque as escolas são os equipamentos urbanos que mais estão capilarizados dentro do território da cidade. Então, você tem escola em todos os territórios da cidade, como se às vezes não tem outros equipamentos urbanos. E para a gente, sob o ponto de vista do planejamento, também é uma fonte de informação. Então, através dessas crianças, a gente também consegue fazer chegar nas famílias algumas informações sobre o processo de planejamento, sobre as questões de desenvolvimento sustentável, que às vezes a gente não consegue chegar nos pais, por exemplo. Então, através das crianças, a gente tem também essa ferramenta importante de divulgação
e de comunicação, né, de aproximação da política pública. Acho que é isso. Obrigada, gente. Voltei, gente. Não tão bonita agora, porque eles já foram embora, né? Então, assim, prazer estar aqui com vocês, né? Acho que já foi, Thaís e Aline e Daniel já falaram bem desse processo, mas eu vou dar minha falinha, assim, dar um pouquinho da visão da educação sobre, né, todo esse caminhar, dizer, assim, que quando eles resolveram ouvir as crianças, né, acho que foi a cereja do bolo, né? Você ouvir, ele ver as crianças como cidadãos cariocas que são, e muitas vezes não são ouvidos, e eles têm excelentes, maravilhosas, incríveis contribuições para nos dar. E aí eu não posso ser modesta de dizer que a gente ficou com a parte mais bonita da história. Né, de todo esse processo aí de urbanização, coube a educação, daqui a pouco eu conto para vocês por quê. Né, a parte mais bonita. Eu vou fazer uma síntese bem rápida. E assim, eu acho que mais do que nada é provocar vocês com uma fala final assim, de como é que a gente deve, acima de tudo, cuidar das nossas crianças, para que a gente tenha realmente o futuro que a gente espera, o futuro que a gente ouviu aqui, do que eles pensam, do que está no coração de cada um deles. Né? Então, vamos lá. Eles tiveram essa brilhante ideia, vamos ouvir as crianças. No melhor lugar para ouvir a criança, na escola. Né? Porque professor, gente, professor é assim, você convoca ele, você propõe e ele faz. Ele faz, você pede A, ele faz ABC. Né? Então, várias equipes se reuniram, a gente teve a gerência de educação infantil, de jovens e adultos, de racial, e a Subair, que é onde eu me encontro atualmente, né? É uma subsecretaria novinha na Secretaria de Educação. Ela cuida, é uma secretaria de articulação e integração da rede. Ela tem esse papel pequeno de articular e integrar todas as ações da rede municipal de ensino, que é enorme, né? Então, o que eles nos propuseram? Vamos escolher 30% das escolas para a gente fazer aí esse trabalho. E aí a gente falou, então a gente tem que ouvir todos os espaços, como eles já pensaram aqui. Então, a gente pegou as 11 coordenadorias, nosso município é dividido em 11 coordenadorias regionais de educação, e 30% de cada uma. Mas, como eu falei, professor, né? Então, a gente virava para um coordenador de CRE, porque existe, a gente chama de CRE, né? É uma abreviaturazinha que carioca tem mania de abreviar tudo. Então, a CRE, a gente propõe, olha, então você me dá o nome de 40 escolas. Aí a pessoa vira para você e fala, posso botar 48? Porque a diretora quer muito participar. E o que a gente fazia? Então tá, porque quanto mais participação, para a gente era melhor. Né? Então, a gente chegou à incrível marca de 749 unidades escolares participando, na última edição agora. Que quem pensou em 30% ficou com 48%, foi um ganho, um plus enorme. Né? E aí, o que a gente fez? Em cada coordenadoria tinha uma pessoa, a gente chamou de ponto focal, em que articulava com as unidades escolares e com o nível central toda essa dinâmica. Mas, como o professor inventa, vamos fazer o dia D, que eles chamam de um dia único, a gente chamou de dia D. Por quê? A gente queria muito mobilizar todas as escolas que estavam participando para que, naquele momento, todo mundo estivesse olhando para a cidade. Como é que eu vejo essa cidade? O que eu espero dessa cidade? E aí foi incrível, 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 porque o nosso primeiro foi pedido a gente que era alunos de 4º e 5º, e 8º e 9º anos, que iam preencher o formulário em que tinham 2 questionamentos. Como eles viam a cidade, né, qual era a realidade que eles vinham, e o que eles desejavam, o desejo deles. Tá? E aí a gente chegou na pequena marca de 44 pessoas envolvidas, 3.299 turmas e 98.668 formulários preenchidos num dia. Uma coisa louca. Desses, mais de 60 mil estão sendo analisados desde janeiro de 2023, pelos pontos focais, aquele que eu falei anteriormente nas CREs, e do nível central, junto com os estudantes de urbanismo da UFRJ, nossos parceiros aí. É um trabalho intenso, porque você analisar mais de 60 mil, mas por que 98 mil e 60 mil?
porque muitos ali foram crianças de outra faixa etária, de educação infantil, em que a gente fez está sendo feita uma outra análise, mas que a gente não ia impedir que eles participassem, já que eles queriam participar, né? E aí, qual foi a nossa, assim, que não foi uma surpresa, porque a gente já esperava, muitos dos problemas que eles encontraram foram os mesmos problemas dos adultos. As mesmas coisas. Eles falaram de violência, falaram de lixo, como falaram aqui, falaram de moradores de rua, animais abandonados, poluição, tudo o que a gente vê. E aí, o que foi bonito nesse processo todo? Com uma pequena, que não é pequena, é enorme diferença. Muitas vezes, um adulto, quando ele preencheu lá o Participa Rio, ele preencheu, que é o nosso pensamento, não estou generalizando aqui, mas assim, eu vou preencher porque eu tenho direito, porque eu sou cidadão, mas eu sei que nada vai ser feito. Nada vai mudar. Porque a gente tem, muitos adultos têm esse pensamento de que as coisas vão sempre continuar como são. Sabe por que isso acontece? A gente nasce imaginativo, criativo, sonhador, acreditando que tudo vai dar certo. A gente é assim, a gente nasce assim. Mas a vida vai fazendo a gente perder. Vocês querem ter exemplos? Por exemplo, você sai com uma criança, né? Uma criança de 4, 5 anos. Você pode estar com a maior pressa do mundo. Ele vai parar para ver o bichinho que está ali, a planta, a pedra. Ele vai parar para olhar uma poça de água, brincar nela, ver o reflexo. E o que a gente vai fazer como adulto? O que fizeram com a gente? Não vamos que a gente está atrasado. Você vai chegar atrasado na escola. Vamos, que eu deixei... Teu irmão ficou em casa. Ou eu estou atrasado para o trabalho. O que é normal. A vida, ela tem pressa. Só que a gente esquece que ela passa depressa. E a gente vai tirando dele, tirando da criança, o que tiraram de nós. Essa questão do querer ver, do querer mudar, do querer... A criança, ela tem o olhar na ponta dos dedos. Ela quer tocar. E a gente faz o que com ela? Primeira coisa que a gente fala quando ela toca alguma coisa, tira a mão daí. E a gente tira dela a questão da curiosidade. E tira de nós. Então, o que foi lindo? O que foi lindo e que nós, educadores, podemos presenciar e que nos encantou? A gente olhar o mundo, olhar a nossa cidade, por meio do olhar de mais de 100 mil crianças e adolescentes, foi olhar a nossa cidade com o verdadeiro olhar da esperança. Porque o que eles colocaram naquele papel, eles não colocaram sonhando. Eles têm certeza que vai acontecer. Diferente da gente, que fica na dúvida. Não sei, pode ser que um dia aconteça. Eles não. Eles acreditaram que o que eles estavam desenhando ali, escrevendo, vai acontecer. E acontece. Né? A gente tem que crer. E a gente perde. Então, assim, foi lindo olhar a cidade com esse olhar de esperança. E como eu costumo dizer, né, foi lindo de viver. Então, assim, acho que fica isso, da gente recuperar mais em nós esse olhar do acreditar. De acreditar que é possível. É fácil? Não, não é fácil. Mas acreditar que é possível, sim, depende de cada um de nós. E acreditar no olhar deles, porque, afinal, eles são o futuro. Né? Nós estamos aqui muitos trabalhando para o futuro da nossa cidade. O futuro são eles. Então, é essa a minha fala aí pequena, mas assim, de quanto foi gratificante para a gente ter esse olhar da cidade e recuperar em nós mesmos essa esperança que a gente acaba perdendo, porque, diferente das crianças, né, que conseguem ver vitória no meio do caos, a gente muitas vezes não consegue isso. A gente passou há pouco tempo aí por uma situação muito ruim na cidade e a gente pensa, meu Deus, não vai mudar. Mas muda, né? E aí eu posso encerrar assim com essa fala ali que diz muito bem o que eu falei aqui, né? Ver o mundo por meio do olhar de uma criança nos traz leveza em meio ao caos, porque elas conseguem enxergar encanto em detalhes do dia a dia que passam despercebidos por nós, adultos, até mesmo em situações muito desafiadoras. Elas possuem um verdadeiro olhar da esperança. Obrigada.
Bem, bom dia a todas e todos também. Agradecer muito o convite que a Prefeitura fez para a gente poder estar aqui hoje. Eu sou Vera Tângara e a professora Gisélia Arteiro Azevedo, somos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ, e desenvolvemos esse trabalho, né, em parceria desde 2019. A história começou um pouquinho... Eu não sei mexer isso aqui. Vamos ver isso aqui. Eu estou tentando, mas não funciona. Sabia que comigo não ia funcionar. Pronto. Só um pouquinho essa história. Em 2019, né, nós tivemos em Columbia University, né, Nova York, também em Parsons School for Design, e apresentamos as nossas pesquisas. Eu trabalho com espaços livres, públicos e privados, e a Gisele trabalha com ambiente de educação. Mostramos o trabalho da escola, o nosso mapeamento da cidade, e um professor colega nosso, Miodrag Mitracinovic, sugeriu que a gente comparasse uma leitura técnica, né, com georreferenciamento, que eu faço desde 2007, digamos assim, no Rio, comparasse, e a Gisele com o aprofundamento que ela faz no espaço escolar. Ele sugeriu que nós combinássemos as nossos trabalhos, mas que olhássemos todo o território. Era importante entender não apenas 5 escolas, 10 escolas ou 20, que é o trabalho que sistematicamente a Gisele faz, e eu faço também, olhando os bairros da cidade, olhando os territórios educativos. E aí, com esse desafio que ele nos propôs, nós também vamos fazer uma atividade bem simples, bem fácil. Nós aqui, né? Nossa inocência, né? Um pouquinho da esperança, acho que um pouco da inocência nossa também. Vamos fazer. Aí conversamos, já tínhamos uma longa parceria com o Daniel, com a equipe da Prefeitura, há muitos anos, em vários trabalhos, né? Aí nós vamos bolar um tipo de trabalho que envolva o espaço público, porque a Prefeitura atua no espaço público também, né? A Prefeitura atua na escola e atua também no espaço da cidade, espaço da rua. E eu trabalho com o espaço livre, e a rua, para mim, é o espaço livre por excelência, né? Onde a gente vive, né? Na rua, a gente transita. Então, eu queria também entender a relação da criança com a rua, né? E aí nós juntamos essas duas esforços. Como é que é o percurso, o trajeto que ela faz, né? Da moradia do privado ao público, né? Da casa à escola, e também o que ela pensa, o que ela deseja de coração, que ela não é apenas o que ela vê, é o que ela sente, o que ela ouve, o que ela enxerga também, mas o que ela sente, né, no seu lado afetivo, né, também, não apenas só o objetivo ali, né, um pouco o que a colega comentou também, né. E aí nós começamos por aí. Essa aplicação, só para imaginar que a rede escolar, essas gotinhas, né, são todas as escolas, né, que participaram. Lembrando que de 1.500 escolas, a rede municipal do Rio é a maior da América Latina, em termos de unidades escolares, né? E nós sempre enxergamos também na arquitetura e urbanismo, na área de planejamento, que era a capilaridade. Eu, particularmente, minha opinião pessoal, discutir cidade, para mim, só nas escolas. Eu não vejo outra forma de discutir planejamento urbano, planos diretores, enfim, se não for nessa capilaridade, porque é exatamente aí que as pessoas moram, né? Elas não moram no mapa, elas moram aí na casa e estudam na escola, enfim. E aí, então, nós começamos para tentar entender a desigualdade socioespacial que habita na nossa cidade, uma cidade muito desigual. Mas como? Como é que a gente ia conseguir fazer? Então, essa atividade bem simples, esse dia, na verdade, é o Dia Mundial do Urbanismo, né? Um pouco elencado aí pela ONU Habitat, e é essa ação, né, de compartilhar a visão coletiva à distância, lembrando que não é uma escuta ativa junta, uma escuta ativa indireta, porque nós juntamos dentro de cada dos 90 mil crianças, evidentemente, mas entender essa visão coletiva, o coletivo das crianças, não é uma individualmente, mas o coletivo por território, né, sobre a cidade e o futuro, porque eles vão estar à frente. Crianças, para nós, são pessoas, são cidadãos, né? E eles daqui a pouco estão lá, tocando a cidade também, né? Contribuir com projetos, aí nós somos do campo da arquitetura e urbanismo, nós somos do campo de proposta, né? Projetos que levam em consideração a necessidade dos direitos, lembrar sempre que o direito constitucional, o direito é um direito constitucional, a educação, a paisagem, ao ambiente, a cidade, ao patrimônio. Como é que a gente transita nessas áreas, nesses direitos constitucionais também? Como é que a gente enxerga o direito que a criança tem?
apresentado nesses processos vários de participação social que foram apresentados aqui, né? E possivelmente incorporados para trazer a realidade, a esperança, em planos, né? Em planos, em projetos, em ações, pequenas ações, que é uma travessia bem cuidada, a iluminação de uma rua, a arborização, são ações pontuais, mas que trazem uma excelente qualidade. E aí nós tivemos muitas atuações. Entre outras atuações, de 2019 houve a pandemia, né? 2 anos de pandemia, e nós continuamos trabalhando, processando, discutindo, debatendo. E quando a gente pôde retornar em 2022, nós fizemos várias atividades com a Secretaria Municipal de Educação, com o Escritório de Planejamento Local, tentando ramificar, tentando praticar melhor, não apenas o trabalho de análise, né, do desenho das crianças, mas também a parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com o Escritório de Planejamento Local, incorporando muito mais nos processos anteriores ao planejamento da atividade, né? Então, fizemos vários cursos, fizemos o circuito urbano, fizemos também... nós trabalhamos em janeiro, mês de férias, né? A gente abre mão das nossas férias e a gente vai para a universidade e faz os treinamentos, porque quando a gente é professor, né, também, da Faculdade de Arquitetura, graduação e pós-graduação. Então, quando a gente tem férias, a gente consegue fazer cursos de férias. E a gente faz essas atividades para treinar, para entender, para melhorar o processo. Porque, claro, que é um processo em andamento que tem que ser melhorado a cada vez, né? E aí a gente tenta, então essa é a explicação mais importante. A gente não é psicopedagoga, a gente não é pedagoga, a gente é arquiteto e urbanista, né, nossa formação. Nossos estudantes também. Claro, nós temos geógrafos, nós temos também pessoas da área de educação, mas a nossa formação é arquitetura e urbanismo. Então, como é que a gente consegue traduzir uma análise feita à distância, porque a gente analisa 20 mil, 30 mil, 50 mil, agora 90 mil documentos, né? Como a gente vai categorizar aquela informação? Então, discutimos bastante, fizemos muitas atividades de treinamento e chegamos em algumas categorias de análise. Essas categorias foram agrupadas: aspectos urbanísticos e infraestrutura, equipamentos públicos, comércio, serviços e indústria, espaços livres e áreas verdes, acessibilidade, mobilidade, mudança climática, conforto ambiental e saúde, conforto afetivo e cognitivo, recreação e lazer, aspectos sociais, econômicos e culturais, segurança e violência. Só para imaginar, vou voltar um pouquinho. Quando nós fizemos em 2019, eram 19 categorias, né? E 100 e tantas subcategorias. Porque, é claro, nós somos, né, além, temos alunos de mestrado e doutorado, alguns estão ali sentados ali atrás, e eles aprofundam, eles verticalizam a análise. E aí eles queriam também entender subcategorias dentro dessas categorias também, porque, claro, isso nós temos, né, um formulário, agora fizemos online, né, um Google formulário, né, em que cada caixinha dessa se abre em várias outras, né? Então, atualmente, a gente conseguiu aprofundar muita discussão com a equipe, grande colaboração dos nossos alunos de graduação e pós-graduação. Sem eles, não conseguiríamos fazer o nosso trabalho, porque eles conseguem aprofundar a análise, fazer a gente refletir de que a gente tem que alterar, porque não vai funcionar dessa forma, vai funcionar de outra, enfim. Então, nós diminuímos, né, para 12, percebemos que em 2019 algumas não tinham, de fato, efetividade, né, e fomos, então, simplificando, mas com muito mais profundidade, tanto que tivemos mais, né, documentos, né, e estamos já em 60% já analisados, né, dos 90 mil que foram coletados. E aí, esses resultados parciais, claro, nós estamos nos 60% mais ou menos do total, a gente consegue enxergar que algumas categorias vão ser sempre, vão se repetir, sempre o lixo. O lixo é o tema a ser trabalhado. Afeta a mudança do clima, afeta a drenagem, afeta a saúde, né? E é recorrente no espaço público, por isso que aparece bastante, né? Buraco de rua, mas aparece muito o elemento árvore. É impressionante como ele está sempre presente nesses formulários. Mas a gente vai perceber também que eles querem também o brincar. Eles querem o direito a brincar. Eles trazem muito parquinho, trazem muito brinquedo.
Eles têm o direito à cidade, eles querem também o direito à brincadeira. Eles querem brincar numa cidade segura. Então, isso vai aparecer e muitas vezes, né? Então, um pouquinho, né, o desejo que não tenha mais lixo na área e tenha mais árvores. Eles trazem ali o que eles querem em vermelhinho, né? Em vermelho o que é o positivo, né? O que é o negativo, né? Menos lixo, né? E mais árvores, sim. Ou seja, eles têm uma concretude na análise e na percepção, e tem uma concretude também no desenho. Eles querem coisas concretas, né? É claro que eles também querem uma coisa muito importante: paz, segurança, menos violência. Eles trazem denúncias de assédio, eles trazem denúncias de bullying também. O que nós fazemos na nossa análise? A gente analisa a forma de representação, se é desenho, se é escrita, né? A gente analisa também as categorias que vocês viram ali, subdivididos, né? Mas também alguns elementos a gente tem a denúncia. Então, o que a gente faz? A gente informa as escolas sobre critérios de denúncia que a gente percebe no desenho das crianças. E os desenhos são bastante elucidativos muitas vezes, né? É claro que a gente está tratando de uma... Né, a gente teve vários episódios de violência, enfim, mas eles trazem também essa relação. O que a gente pretende? Que a criança possa também, não fique murada na escola, que as escolas não sejam fortalezas, né? Fortificadas, as crianças vivem ali dentro. Não. A gente quer que elas vão para a rua. E como é que você vai para a rua? E outra observação também, acho que eu vou passar. Tá. Para você? Tá. É seu. Não, eu vou passar para a Gisele, que vai continuar, mas lembrar que uma cidade que recebe bem as crianças, que acolhe bem as crianças, vai acolher a todos nós. Então, a gente tem que começar por ele, exatamente, né? Vou passar para a Gisele. Senão eu falo muito. Obrigada, Vera. Vou ser bem breve, que eu já estou vendo ali o cartaz de 5 minutos. Primeiro, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Agradeço a compartilhar essa mesa com os colegas da Prefeitura, Secretaria de Educação. Agradeço também a plateia que está aqui nos assistindo. Mas agradeço principalmente as crianças, né, que são os protagonistas e que fizeram parte dessa atividade, continuam fazendo parte dessa atividade. E as professoras também, né, é muito importante, as educadoras, que foram elas que aderiram, né, e muito engajamento e proporcionaram a possibilidade de ter um resultado tão robusto, né, como vocês viram nesses slides anteriores. Então, vou apresentar para vocês os resultados parciais de 2022. Ainda está em análise, a gente teve realmente uma adesão muito forte, né, em torno de 95 mil formulários. Então, aqui a gente tem assim, gráficos, né, em proporções, o que é mais recorrente nessa percepção desse caminhar, desse percurso cotidiano que esses estudantes fazem da sua casa até a escola, e aparece muito fortemente, né, os próprios aspectos urbanísticos e de infraestrutura. Então, a criança ela tem uma visão crítica muito potente, com certeza, ela é crítica, ela tem consciência das dificuldades, das precariedades que existem no espaço urbano. A gente vê ali a questão dos espaços livres também, a mobilidade, conforto ambiental, enfim. Então, são aspectos que apareceram com maior recorrência na análise, né, desses formulários que a gente está fazendo lá no nosso laboratório, na UFRJ. E aqui os desejos. Então, aparecem lá, né, também como primeiro ponto, a melhoria dessa precariedade de infraestrutura urbana. Então, acho que é uma denúncia, né, na narrativa, na fala das crianças, de como é que elas vivem esse dia a dia, como é que é desafiador chegar até a escola nesse cotidiano. A questão da mobilidade, a gente vê também muito claramente que muitas regiões do Rio de Janeiro têm dificuldade forte em relação ao transporte, o tempo que eles levam durante esse percurso, a falta de espaços livres, a questão também de aspectos sociais, econômicos e culturais. Então, não é só o aspecto concreto, mas as crianças, às vezes, pedem também mais educação, que as pessoas sejam mais educadas e não joguem lixo na rua. Mais emprego para os pais também, algumas pedem isso. E aqui um pouco dessa síntese, né, um destaque nos desejos dessas crianças. Então, a gente vê aqui o mapa, né, do território do Rio de Janeiro, dividido nas suas 11 coordenadorias, 11 CREs, e alguns destaques em alguns pontos, né,
mais árvores. Vocês viram hoje com essa pequena amostra, né, que as crianças fizeram, essa atividade, uma escola da segunda CRE, uma pequena amostra, mas que a questão da arborização, da limpeza, isso aparece muito fortemente nesses relatos. Mas também questões como a própria inclusão social, né, o direito à cidade, o respeito, a educação, que as pessoas possam ser respeitadas enquanto sujeitos de direitos. Eu acho que essa é a fala, esse é o recado que as crianças nos dão. Elas querem ter direito à cidade. Elas são, sim, cidadão. E aí, como desdobramentos, o que a gente tem feito hoje, né, como pesquisa? A gente agora quer entender um pouco melhor esses dados, porque fizemos a análise à distância, não participamos dessa aplicação, e o território do Rio de Janeiro ele é muito diverso, muito desigual, tem muitas precariedades, tem regiões de muito conflito, então a gente quer entender um pouco mais e aprofundar esses dados. Então, hoje, nós estamos trabalhando especificamente com a 7ª CRE. A 7ª CRE abrange ali a região de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Vargem Grande, Cidade de Deus. Então, é uma CRE que tem unidades de paisagens muito diferentes. É uma coisa você entender o território, né, de uma maneira homogênea, a CRE de uma maneira homogênea, mas quando você tem, dentro de uma própria CRE, diferenças muito fortes. Então, por exemplo, a gente tem escolas localizadas em zonas rurais, como Vargem Grande. Tem escolas localizadas dentro de condomínio de alta renda, como a gente vê muitas escolas públicas localizadas em condomínios fechados da Barra da Tijuca. E tem escola localizada em favela, né, em regiões de muita precariedade. Então, o interesse agora é discutir. Bom, vocês responderam as perguntas do mapeamento, vamos agora discutir e entender o que vocês perceberam e de que maneira essas problemáticas urbanas contemporâneas podem, de fato, serem trabalhadas também na educação, na proposta curricular da escola, entendendo que os temas que aparecem de forma recorrente no mapeamento afetivo, eles podem também ser trabalhados numa educação urbanística e ambiental dentro das escolas. Entender esses olhares das crianças que responderam e aprofundar esses temas dentro da própria escola, com a parceria, é claro, dos professores. E, posteriormente, expandir também essa análise, né, de maior profundidade com as demais CREs. Então, um pouquinho rapidamente, né, do que a gente fez. A gente usou como escola piloto uma escola hub, que é a escola Dídia Machado Moreira, localizada dentro do condomínio Alfabarra, aqui na Barra da Tijuca. E nós aplicamos jogos com essas crianças, o Ludicidade, o ODS em ação, mas não só para discutir a problemática do que eles viram, mas também, ok, nós temos isso, mas qual é o nosso papel como cidadão? O que a gente, como criança, como cidadão, morador da cidade do Rio de Janeiro, o que a gente pode fazer para a gente ser agente transformador da cidade? De que maneira que a gente pode mudar isso? Então, não é só esperar do poder público uma mudança, mas também entender que ele, como cidadão, ele pode promover pequenas mudanças, transformando e também multiplicando esse conhecimento. E aí, fazendo um pouquinho de propaganda, né, nós tivemos, semana passada, um seminário que discutiu justamente cidade, infâncias e arquitetura, né, um seminário que foi realizado na UFRJ com o intuito de entender esse habitar das infâncias na cidade e de que forma que a gente pode contribuir, a partir da fala das crianças, a partir da participação social, como é que a gente pode contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui os nossos contatos. Corri um pouquinho, porque já estava realmente aí no limite do horário, mas estamos aqui disponíveis para esclarecimentos. Agradeço também a equipe, nós temos aqui parte da equipe presente, são estudantes nossos de mestrado, doutorado, que estão trabalhando intensamente na análise desses dados, na análise desses resultados. A gente, como já foi falado aqui, a gente está desde janeiro processando esses dados. Temos aí uma meta para tentar terminar agora, no próximo janeiro, as próximas férias, e finalizar essa árdua tarefa, né, como Vera falou. A atividade foi simples na concepção, mas muito complexa na análise e processamento. Muito obrigada. A gente ainda tem tempo? Não? Então,
Me desculpem, mas a gente se coloca à disposição para conversar com vocês a qualquer momento, dividir nossos contatos. Não tem tempo para pergunta? Não. Uma perguntinha. Tá ok, vai. Uma pergunta. Oh, meu Deus. Prazer, eu sou a Gabriela, sou lá de São Paulo. Eu adorei a apresentação de vocês. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida sobre a rede, sobre se a rede consultada incluía a rede pública e privada de escolas. Só a rede pública. Tudo isso de escola é só na rede pública. Gente, fiquei muito impressionada. Então dá tempo de eu fazer a minha. Eu achei muito interessante o conceito que vocês colocaram sobre a percepção afetiva, realmente, da criança. Eu trabalhava com políticas públicas para criança, especialmente primeira infância, e desenvolvi a minha tese de mestrado também em cidades acolhedoras para a primeira infância, então isso dialoga muito com as minhas linhas de pesquisa. E eu fiquei curiosa para entender como que é esse, se eu não me engano, era a temática número 9 que vocês colocaram lá, que tipo de coisa aparece e como vocês, assim, desenrolam essa categoria, né? O que entra nisso? Conforto afetivo, isso. Eu guardei o número, mas eu esqueci o termo correto. Mas eu acho que eu queria entender um pouco melhor como que se desenrola isso dentro da pesquisa. Obrigada. Na primeira vez, a gente percebeu que eles escreviam algumas coisas e a gente não conseguia, muitas vezes, interpretar. Então, a gente conseguiu reunir no sentido assim, da violência, da segurança, das relações interpessoais, né? O bullying, né? Então, na verdade, esses elementos, quando aparecem, a gente já coloca nessa categoria do conforto afetivo. Principalmente, né, essas três, violência, né? O bullying aparece bastante, o assédio sexual aparece muito também, né? Outro lado também aparece a amizade com os amigos, né? Quer dizer, o afeto, e muitos têm uma relação muito forte com a escola, né? Colocam a escola como elemento de sensação de estar bem, né, dentro dela. Então, na verdade, isso é também bastante diferenciado no território, né? Agora, de fato, são esses elementos que não é o buraco na rua nem a árvore, mas é a sensação, né? Ou o medo, né, da violência, ou, enfim, o afeto. A gente sabe que tem áreas bastante conflagradas no Rio, né? E essa descrição da violência, em algumas situações, principalmente na primeira vez, os nossos alunos de mestrado e doutorado, há muitos deles saíam chorando, né? Eles, ao ler os trabalhos, eles ficavam muito impactados. Então, é muito impactante o trabalho. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, nós estamos ali no programa de pós-graduação em arquitetura, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAO. Estamos no nosso laboratório direto, mais de 30 extensionistas agora, trabalhando também nessas análises, enfim. Mas é exatamente esses sentimentos que nos interessam nessa categoria do conforto afetivo. Quem quiser também, no Criança Participa, tem informações sobre as tabulações, os resultados, é só acessar que tem mais informações lá. E nós também, no Escritório de Planejamento, estamos à disposição para quem quiser mais informações. Só para complementar também, desculpa. Não, eu ia só falar que você queria também perguntar, né? Não? Então tá. Não, só para complementar, que na primeira versão de 2019, nós tivemos a presença da Fernanda Burla, que é pedagoga e nos ajudou bastante nessa análise. A gente procura ao máximo não fazer uma interpretação, né, mas olhar o que aquele desenho está nos dizendo, como é que a gente consegue, porque é uma análise qualitativa, mas ao mesmo tempo quantitativa. A gente precisa quantificar, né, esses resultados. Então, a gente percebia, às vezes, como Vera falou, ele desenha, né, a violência, aí mostra chorando, né, socorro, coisas desse tipo, né? Ou então, pelo lado positivo, colocar coraçãozinho, sinto amor pela minha escola, sinto amor pelos meus amigos. Muito obrigada a todos por dividir com a gente esse espaço. Agradeço a mesa, é muito importante sempre contar com vocês. E agradeço especialmente a Mônica e o Egon
que não estão aqui na mesa, mas que ajudaram aqui por trás para que tudo acontecesse hoje. Obrigada a todos, uma boa tarde.